Você tem carregado um peso silencioso que somente o céu tem visto. E hoje, neste 15 de agosto, esse peso se tornou um sinal que você não pode mais ignorar. Sua fé abalou algo no reino invisível, não porque você gritou, mas porque continuou crendo, quando o silêncio era tudo o que ouvia. Você está entre os escolhidos, a quem foi dito para esperar. E agora, a espera está dando lugar a algo para o qual você não estava preparado para receber. O impossível não é mais uma ideia distante. Está pressionando as bordas da sua vida comum, pedindo espaço. Você sente isso no modo como seu peito aperta quando pensa sobre o que poderia mudar, e no modo como suas mãos pairam sobre o telefone, como se a próxima mensagem pudesse confirmar o que seu espírito já sabe. Este não é um dia aleatório no seu calendário, é um marco de reconhecimento, um limiar silencioso onde medo e fé se encontram. Se você permanecer com esta mensagem, entenderá por que esta temporada tem parecido tão pesada e por que seu coração se recusa a largar a promessa que o manteve de pé. Há um guia para momentos como este, um companheiro para os dias em que você sente que algo sagrado está se formando, mas não consegue nomeá-lo. The Call of the Chosen, A 30-Day Journey, foi escrito para pessoas que estão cansadas de esperar, sem entender o que a espera significa, e que querem atravessar esta temporada com clareza em vez de confusão. Para acessar o e-book, vá agora ao topo dos comentários e clique no link no comentário fixado. Você não precisa descobrir isso sozinho e não precisa fingir que nada está acontecendo dentro de você. O próprio fato de você estar aqui, ouvindo estas palavras, é evidência de que sua alma está pronta para receber o que o céu tem preparado em silêncio. Você acorda antes do alarme, não porque dormiu bem, mas porque sua mente já estava trabalhando novamente na mesma pergunta. O quarto está escuro, o ar está parado e o único som é o zumbido suave da geladeira no cômodo ao lado. Você fica deitado por um momento, sentindo o peso da própria respiração, imaginando-se. Atenção, você precisa se preparar agora. Eu separei um material exclusivo para quem sente que foi separado para algo maior, mas vive cercado de ruído, distrações e sobrecarga mental. Essa é uma jornada de 30 dias que vai transformar sua vida. Um caminho guiado para blindar sua mente e se preparar para o que vem, com práticas diárias de foco, limites e disciplina. Pare de negociar com o ruído. Aprenda a identificar distrações antes que elas te controlem e fortaleça sua mente. Também disponível em versão de áudio imersiva. Mais de 10,000 leitores já transformaram suas vidas através da jornada de 30 dias. Milhares de pessoas já começaram essa transformação. Pessoas como você, que estavam cansadas de viver na névoa. Pessoas comuns que decidiram parar de aceitar o caos mental. Aproveite esta oferta por tempo limitado, apenas este mês. Acesse seu link logo abaixo no comentário fixado. Hoje será diferente ou se será mais um dia de segurar sua esperança no lugar com mãos cansadas. Você pensa nas orações que sussurrou no chuveiro, nas promessas às quais se agarrou quando o dia parecia pesado demais para carregar. Você pensa nas vezes em que quase desistiu, mas algo dentro de você se recusou a largar. Isso não é fraqueza. É a força silenciosa de alguém que foi escolhido para mais do que pode ver agora. Seus ombros carregam a memória de cada desapontamento, cada porta fechada, cada silêncio que pareceu abandono. E ainda assim, aqui está você, ainda crendo que algo bom está sendo formado nos lugares ocultos da sua vida. Você não está imaginando essa tensão. Você está vivendo dentro de um processo sagrado que é maior do que seu entendimento atual.
Há uma razão pela qual seu espírito não permite que você trate este dia como comum, e não é porque você está perseguindo um sentimento. A promessa ligada a este momento não é sobre um milagre súbito que apaga cada luta, mas sobre uma mudança na maneira como você vê o que já tem acontecido. Você está sendo convidado a reconhecer que sua fé não foi desperdiçada, que sua obediência no escuro não passou despercebida, e que o impossível que você tem pedido não é uma fantasia. Esta mensagem ajudará você a distinguir entre medo e direção, entre pânico e o próximo passo fiel, entre espera que esgota e espera que prepara. Você aprenderá a ver os sinais que tem perdido, não porque estavam escondidos, mas porque estava cansado demais para notá-los. Você entenderá que sua sensibilidade não é um defeito, mas um dom que permite perceber o que outros não conseguem. E descobrirá que o impossível não é algo que você precisa forçar a existir, mas algo para o qual está sendo preparado para receber. Você está sentado à mesa da cozinha com uma xícara de café que já esfriou, olhando para um calendário que parece mais um registro de atrasos do que um mapa de esperança. O 15 de agosto está marcado em sua mente, não porque você planejou, mas porque algo em seu espírito tem contado os dias. Você lembra das noites em que chorou sem fazer som, das manhãs em que se vestiu para uma vida para a qual não se sentia pronto para viver, das tardes em que sorriu quando queria desaparecer. Você lembra do modo como seu coração afundou quando outra oportunidade escapou, e do modo como se elevou quando um estranho falou uma palavra de encorajamento que parecia específica demais para ser aleatória. Este é o dia em que essas memórias começam a fazer sentido, não porque tudo muda de uma vez, mas porque você, finalmente, está vendo o padrão que tem se formado sob a superfície. Você não está atrasado, você está exatamente no tempo certo para o que está sendo liberado em sua vida. Você tem esperado, por tanto tempo que começou a acreditar que esperar é tudo o que sempre conhecerá. Você tem observado outros avançarem enquanto você permanecia no lugar, imaginando se havia perdido algo ou se o céu havia esquecido seu nome. Mas e se sua espera não fosse abandono, mas preparação? E se o silêncio não fosse rejeição, mas proteção? E se os atrasos não fossem negação, mas o tempo divino trabalhando de um modo que você não podia ver? Muitos leitores que chegaram se sentindo confusos ou cansados de esperar, disseram que o material os ajudou a entender sua temporada com mais clareza, organizar suas orações ou parar de interpretar cada silêncio como abandono. The Call of the Chosen, a 30-Day Journey, oferece uma estrutura para reconhecer onde você está neste processo, para que possa responder com fé em vez de medo. Para acessar o e-book, vá agora ao topo dos comentários e clique no link no comentário fixado. Você não precisa continuar adivinhando o que esta temporada significa e não precisa carregar o peso da incerteza sozinho. A clareza disponível para você e começa com um único passo em direção ao entendimento. A primeira oposição que você enfrenta não vem do mundo exterior, mas da voz dentro de você que aprendeu a esperar desapontamento. Ela diz que esperança é perigosa, que crer é tolice, que você deve se proteger esperando nada. Ela lembra você de cada vez em que confiou e foi decepcionado, cada vez em que deu um passo e caiu, cada vez em que abriu seu coração e foi recebido com silêncio. Esta voz não é sua inimiga. É uma guardiã que aprendeu seu trabalho bem demais. Ela está tentando mantê-lo seguro da dor, mas não sabe que você está sendo chamado para algo maior do que segurança. Você está sendo convidado a confiar novamente, não porque é ingênuo, mas porque foi escolhido para um propósito que requer fé. O inimigo de sua alma não precisa destruí-lo,
Ele só precisa distraí-lo, encher sua mente de ruído para que não possa ouvir a voz silenciosa que o chama para a frente. Ele usará a comparação, fazendo você se sentir atrás de todos os outros. Ele usará a falsa urgência, fazendo você sentir que deve agir agora ou perder tudo. Ele usará o medo, fazendo você sentir que o risco é grande demais e o custo é alto demais. Mas você não está ouvindo ele hoje. Você está ouvindo a voz que tem sido fiel mesmo quando você não foi. Pense em José, o sonhador que foi vendido como escravo por seus próprios irmãos, falsamente acusado e lançado na prisão, esquecido pelo copeiro que prometeu lembrá-lo. Por anos, ele esperou no escuro, sem evidência de que seus sonhos algum dia se realizariam. Ele poderia ter desistido, poderia ter decidido que Deus o havia abandonado, poderia ter permitido que a amargura criasse raízes em seu coração, mas ele não fez. Continuou servindo, continuou confiando, continuou crendo que havia um propósito para sua dor. E quando chegou o tempo, ele estava pronto. Foi elevado a uma posição de poder, não para sua própria glória, mas para salvar uma nação da fome. Sua história pode não parecer com a dele, mas o princípio é o mesmo. Deus não está desperdiçando sua espera. Ele está preparando você para o que está vindo. O mesmo Deus que foi fiel a José é fiel a você. E o mesmo Deus que tirou José da prisão está tirando você de sua temporada de ocultamento. Se você ignorar este sinal, se escolher voltar a dormir e fingir que nada está acontecendo, você se encontrará no mesmo ciclo repetidas vezes. Você acordará cansado, passará pelos movimentos do seu dia e cairá na cama à noite com as mesmas perguntas sem resposta. Continuará interpretando cada silêncio como abandono, cada atraso como rejeição, cada porta fechada como um sinal de que não deve avançar. Perderá as oportunidades que estão sendo colocadas em seu caminho, porque estará focado demais no que não tem para ver o que está bem à sua frente. Endurecerá seu coração para se proteger do desapontamento, mas, ao fazer isso, também o endurecerá para o bem que está tentando alcançá-lo. Isso não é uma ameaça, é um aviso amoroso. Você foi escolhido para mais do que isso, e o inimigo sabe disso. Ele está tentando mantê-lo preso, mas você não precisa deixá-lo vencer. Este é o dia em que você para de negociar com a verdade que tem pressionado seu coração. Você é um dos escolhidos e sua fé abalou o céu de um modo que não pode ser desfeito. O impossível não é um sonho distante, é uma realidade presente que está sendo liberada em sua vida. Se você sente esta verdade ressoando em seu espírito, digite 888 nos comentários como uma confirmação simples de que você está acordado para o que está acontecendo. Não pense demais. Apenas digite e volte para esta mensagem. Você não está sozinho nisso e não está imaginando o que sente. Há outros que estão ouvindo estas palavras neste exato momento e estão sentindo a mesma mudança em seus espíritos. Você faz parte de um movimento maior, um despertar coletivo daqueles que foram escolhidos para receber o que o céu tem preparado. A raiz da sua luta não é que você não tenha fé, mas que você tem tentado carregá-la sozinho. Você tem segurado suas orações, seus sonhos, seus medos e suas dúvidas sem deixar que mais ninguém compartilhe o peso. Você tem tido medo de pedir ajuda, medo de mostrar vulnerabilidade, medo de admitir que não tem todas as respostas. Mas você nunca foi feito para caminhar este caminho em isolamento. Você foi feito para ser parte de uma comunidade, para se apoiar em outros quando estiver fraco, para oferecer sua força quando eles estiverem lutando. O inimigo quer que você acredite que está sozinho, mas a verdade é que você está cercado por uma grande nuvem de testemunhas que o aplaudem. Você não é o único que já se sentiu assim, e não será o último. Mas você é aquele que está sendo chamado para dar um passo à frente agora, para tomar o próximo passo fiel, mesmo quando não pode ver todo o caminho. Reconhecimento sozinho não basta.
Você precisa de direção. Você precisa saber o que fazer com o que está sentindo, como atravessar esta temporada sem perder sua paz, como responder ao impossível que está sendo liberado em sua vida. É aqui que The Call of the Chosen, a 30-Day Journey, se torna mais do que apenas um livro. Torna-se um companheiro prático para sua caminhada diária. Oferece reflexão guiada, prompts de oração e exercícios de discernimento que ajudam você a distinguir entre medo e direção, entre pânico e o próximo passo fiel. Muitos leitores voltam a estas páginas quando entram em uma nova temporada, porque sabem que encontrarão clareza e encorajamento ali. Para acessar o e-book, vá agora ao topo dos comentários e clique no link no comentário fixado. Você não precisa descobrir isso sozinho e não precisa esperar até se sentir pronto. O próximo passo está disponível para você agora e começa com um único clique. Sua mente está dizendo para esperar até ter mais informações, até se sentir mais confiante, até o caminho estar mais claro. Mas seu espírito está dizendo para mover agora, para dar o passo mesmo quando não pode ver toda a escada. Esta é a tensão entre raciocínio e fé, entre o que você pode entender e o que está sendo chamado para confiar. Seu corpo está reagindo a esta tensão. Você sente isso em seu peito, em seu estômago, no modo como suas mãos tremem quando pensa sobre o que poderia acontecer. Mas seu espírito sabe que este é o momento pelo qual você tem esperado, o momento em que fé se torna ação. Você não está sendo pedido para pular cegamente. Você está sendo pedido para dar o próximo passo com a luz que recebeu. E essa luz é suficiente. Seus relacionamentos e ambientes estão mudando de maneiras que você ainda pode não entender completamente. Você está se sentindo atraído por certas pessoas e repelido por outras, sentindo uma sensação de paz em alguns lugares e inquietação em outros. Isso não é aleatório, é discernimento em ação. Você está sendo guiado para as conexões e espaços que apoiarão seu crescimento e para longe daqueles que o impedirão. Isso não significa que você deve cortar todos ou se isolar. Significa que você deve prestar atenção aonde se sente mais vivo, mais em paz, mais alinhado com quem está se tornando. Você não está sendo chamado para suspeita, mas para sabedoria. Você está sendo convidado a criar limites que protejam sua paz, a dizer não ao que o esgota e a dizer sim ao que nutre sua alma. A estratégia da oposição é sutil, mas eficaz. Ela usa ruído para abafar a voz silenciosa da verdade, fadiga para deixá-lo cansado demais para ouvir, atraso para fazer você sentir que nada está acontecendo e urgências menores para distraí-lo do que mais importa. Ela diz que você pode lidar com isso depois, que não há pressa, que você tem tempo. Mas a verdade é que este momento é sagrado e não virá novamente exatamente da mesma maneira. O inimigo não precisa destruí-lo. Ele só precisa atrasá-lo, mantê-lo de entrar no que foi preparado para você. Ele sabe que, se puder mantê-lo distraído por tempo suficiente, você perderá a janela de oportunidade que está se abrindo diante de você. Mas você não vai deixá-lo vencer. Você vai desligar o ruído, empurrar através da fadiga, ignorar os atrasos e focar no que realmente importa. Este é o ponto de virada, o momento em que você para de negociar com a verdade e começa a vivê-la. Você não vai esperar até se sentir pronto. Você vai avançar em fé. Você não vai deixar o medo ditar suas decisões. Você vai deixar a fé liderar o caminho. Você não vai permitir que o inimigo roube sua alegria, sua paz ou seu propósito. Você vai permanecer firme no conhecimento de que é escolhido, que sua fé abalou o céu e que o impossível está sendo liberado em sua vida. Esta não é uma decisão única. É um compromisso diário de caminhar na verdade de quem você é e para o que foi chamado. Imagine uma semente que tem estado enterrada no chão por muito tempo.
Está escuro e frio, e a semente não pode ver o que está acontecendo acima da superfície. Ela não sabe que a chuva está caindo, que o sol está brilhando, que o solo é rico em nutrientes. Tudo o que sabe é a pressão da terra ao seu redor, o peso da escuridão, o silêncio do mundo invisível. Mas sob a superfície, algo milagroso está acontecendo. A semente está se rachando, enviando raízes profundamente no solo, preparando-se para empurrar através da terra e alcançar a luz. Isso é você. Você tem estado no escuro por tanto tempo que esqueceu como o sol se sente, mas você não está morto. Você está dormente. Você está se preparando para romper, para subir, para florescer de maneiras que nunca imaginou. A formação dentro da metáfora é oculta, mas poderosa. As raízes estão crescendo mais profundamente. O caule está se fortalecendo. As folhas estão se formando na escuridão. Você não pode ver, mas está acontecendo. Cada oração que você fez, cada lágrima que chorou, cada ato de obediência que ofereceu em segredo está alimentando este crescimento. Você não está sendo desperdiçado. Você está sendo preparado. O inimigo quer que você acredite que nada está acontecendo, mas a verdade é que tudo está acontecendo sob a superfície. Você está sendo moldado, fortalecido e equipado para o que está vindo. A pressão que você sente não é o inimigo esmagando você. É a terra empurrando de volta enquanto você se prepara para romper. A oposição dentro da metáfora é real, mas temporária. A terra é pesada, a escuridão é profunda e o silêncio é ensurdecedor. O inimigo está tentando convencê-lo de que você nunca vai romper, que você deve apenas desistir e permanecer enterrado. Ele está usando o peso do passado, o medo do futuro e a dor do presente para impedi-lo de subir. Mas atenção, você precisa se preparar agora. Eu separei um material exclusivo para quem sente que foi separado para algo maior, mas vive cercado de ruído, distrações e sobrecarga mental. Essa é uma jornada de 30 dias que vai transformar sua vida. Um caminho guiado para blindar sua mente e se preparar para o que vem, com práticas diárias de foco, limites e disciplina. Pare de negociar com o ruído. Aprenda a identificar distrações antes que elas te controlem e fortaleça sua mente. Também disponível em versão de áudio imersiva. Mais de 10,000 leitores já transformaram suas vidas através da jornada de 30 dias. Milhares de pessoas já começaram essa transformação. Pessoas como você, que estavam cansadas de viver na névoa. Pessoas comuns que decidiram parar de aceitar o caos mental. Aproveite esta oferta por tempo limitado, apenas este mês. Acesse seu link logo abaixo no comentário fixado.